Mas vamos falar do Ceará, Minhoca. O Ceará veio até Campina Grande, aqui na Paraíba, e venceu. Foi um jogo equilibrado, né? O 13 conseguiu endurecer ali em parte do jogo, sobretudo no primeiro tempo, mas a qualidade técnica, né? A eficiência do Vozão fez a diferença. 1-0, mais uma vitória, e ainda não está numa situação tão tranquila em termos de classificação, mas 2 vitórias seguidas importantes, né? Venceu o Clássico, vence hoje o 13. Sua análise aí do Ceará, que entrou no G4, né? Com os resultados da rodada, acabou aí se mantendo no G4, né? 12 pontos, e só depende de si aí na última rodada para avançar de fase. Eu vou até começar essa análise da partida falando sobre o cenário que se desenhou para o Ceará nesse duelo, né? Porque quando a gente falou no último raio-x que 13 pontos seria uma pontuação talvez confiável para garantir a classificação, mudou o cenário total quando o Vitória ganha do Fortaleza no sábado. Então isso já elevava o sarrafo. Ontem, quando eu falei aqui, né, na análise do jogo do Fortaleza, eu dei uma citada sobre o Vitória, o patamar da pontuação para a classificação elevou. Então, o que eu imaginava, o Ceará pode até pensar, o empate não é tão desastroso contra o 13, claro, se vencer, pode até ser que termine numa segunda colocação, se vencer os 2 jogos finais. Como teve o resultado positivo do Vitória, obrigava o Ceará a ter que vencer esse jogo contra o 13, e aí, para quem, obviamente, é só ver, tira 2 pontos aí do Ceará, você ia ver que o Ceará não dependeria só de si na última rodada, mesmo pegando, né, o pior time do campeonato itabaiano. Então, no jogo de hoje, na viagem que o Ceará fez, né, já não contava com o principal jogador da temporada, que é o Eric Pulga. Outros 2 jogadores lesionados, né, o Castilho e o Ailon. Então, não tinha tantas peças assim para o setor ofensivo para o Mancini tentar alguma coisa. Então, ele foi na lógica, né, colocou o Janderson na direita, deixou o Barceló e colocou na esquerda o Bruninho. Que eu até entendo que o Bruninho seria o jogador, pelo que ele fez no Guarani do ano passado, talvez a peça ideal. A grande questão, e aí já é um spoiler, né, do pior jogador, o Bruninho não teve um bom rendimento porque o Bruninho não tinha ganhado minutos sequer, desde quando voltou da lesão. Então isso dificultou muito, muito, muito para ele. Assim, ele realmente era o jogador mais abaixo, até porque nesse tempo, se ele tivesse entrado com mais frequências nos jogos anteriores, talvez tivesse um melhor ritmo. E deu para ver esse problema que o Ceará teve no primeiro tempo, né? Como você estava citando, o 13 não é que ameaçou tanto a meta do Richard, mas dava para ver um time mais organizado quando atacava. O Ceará se defendia bem, razoavelmente bem, acho que as laterais eram um problema, mas o Ceará não conseguia agredir ali a meta do 13, né, do Ryan, muito porque o ataque era inoperante, né? O Barcelona não estava bem, o Bruninho não estava bem, o Janderson também, outro jogador que não está bem. Essa questão do banco de reserva do Ceará que não está funcionando muito. Então, nesse primeiro tempo, foi até bom para o Ceará levar essa vantagem de 0-0, porque quem tinha pelo menos mais organização e quem chegava com mais perigo, embora não finalizasse tanto, era a equipe do 13. Ceará com muita dificuldade para chegar, não à toa, a melhor chegada do Ceará é uma jogada em que o Mugni, né, toca de primeira para o Bruninho, e o Bruninho, quando foi tentar fazer o cruzamento, acabou batendo ali na direção do goleiro, que ainda colocou para escanteio, mas foi muito pouco quando você observa assim, o Ceará de uma maneira geral. Aí, percebendo dessa dificuldade, o Mancini tira o Bruninho, que não estava realmente nada bem, para colocar o Saulo para ganhar mais peso ofensivo. E aí, uma coisa que foi muito curiosa durante o jogo, assim, para quem apostou em escanteios nesse jogo, e cada vez ia pagando para ver que ia ter mais, foi o que mais aconteceu. Só no primeiro tempo foram 14, né, não, 12, só no primeiro tempo. Né, quem geralmente aposta no mais de 10,5, já no primeiro tempo já bateu essa meta, né? Foram 8 a favor do 13 e 4 a favor do Ceará. E no segundo tempo não parou de ter escanteio. E o gol é originário de escanteio, tal qual tinha sido também no Clássico Rei, né? O gol do Rai Ramos, que tinha sido uma bola oriunda de escanteio. Nessa também, um empurra na área, e o David Ricardo abre o placar logo com o primeiro minuto do segundo tempo, o que deixava o Ceará mais confortável, porque pelas peças que o Mancini contava do setor ofensivo, era difícil imaginar que o Ceará teria qualidade suficiente para conseguir
abrir o placar, caso fosse necessário, se tomasse um gol, conseguir ainda empatar e virar o jogo. Então, era um jogo considerado difícil pelas carências que o Ceará tem, né? Hoje, realmente, depende muito do Pulga, depende muito do Ailon, depende muito do próprio Lourenço, né? Que melhora significativamente no segundo tempo. E falando em melhora no segundo tempo, o Ceará também passa a ter mais segurança no jogo. Aquilo que o 13 tinha facilidade, jogar pelos lados, sabe, tentar essa jogada muitas vezes, o Ceará defensivamente, que é um problema seríssimo na temporada, foi mais um jogo, eu já tinha destacado isso contra o Ferroviário, parte do jogo do Fortaleza também, mas também contra o 13, principalmente no segundo tempo, uma postura defensiva exemplar. Quando você olha as chances que o 13 teve para tentar buscar esse empate, e teve algumas, foram mais chutes de fora da área, que houve um certo ali cochilo, né? Um jogo também que teve muitos amarelos, muitas faltas e escanteios, como eu estava mencionando, mas o jogo, em suma, sabe, Fábio, foi um jogo onde o Ceará precisava a vitória, porque o empate seria realmente muito danoso, visto a situação do grupo, né, que estava muito, muito embolada, e o empate ali poderia deixar o Ceará numa condição que não dependesse... praticamente sentenciado à eliminação, né, Minhoca? Isso, praticamente, porque... A gente vai abordar os números todos daqui a questão pouco, do raio-x, porque o Ceará já vai ter, né, assim, de todos os concorrentes do Grupo A, o melhor jogo é o do Ceará. Vai pegar a pior equipe, Itabaiana vem de 5 derrotas seguidas, a equipe que mais tomou gols no campeonato e tal. Então, esse era um jogo que até o Ceará... Eu não sei se o Ceará vai em busca de saldo de gols, porque também eu acho que ele vai meio que casar pensando já no jogo do final de semana contra o Fortaleza. Tudo bem que não vai ter viagem, mas até para voltar aí da Paraíba, Fábio, vai ser difícil, né? Ele vai para Campina Grande vai para Recife e Fortaleza. Então, como vai ser uma viagem desgastante, acredito que até Lourenço saiu muito cansado do jogo. Acho que ele vai dar uma segurada no jogo da quarta-feira contra o Itabaiana, mas, obviamente, ali com alguns titulares no banco, quem sabe, para mais possível. Deve ter o Eric Pulga de volta, né? Alguns jogadores, acho que Ailon e Castilho não vão estar ainda em condições de retornar por conta das lesões que tiveram, mas o Ceará consegue um resultado fundamental para depender apenas de si. Eu digo até que ainda há a possibilidade, claro que a gente vai falar ainda no raio-x, né, de, quem sabe, pegar o mando de campo, né, a depender do contexto, aí que o jogo... É exatamente o assunto que você falou, Minhoca. É querer fazer gols. Vai ser uma corrida por gols, né? Isso. Mas é porque, assim, imaginando que o CRB tropece, né, assim, um empate, por exemplo, aí obriga o Ceará a ter que fazer pelo menos uns 4, é isso? Tá com 12, né, o CRB, né? Se empatar, é uma vitória simples, né? Empatar é uma vitória simples, é 12-12. Isso. Mas os gols, se o CRB vencer por 1-0, o Ceará precisaria vencer 4. Ficaria com 5, o Ceará precisaria vencer por 4 gols. Porque 3 perde no Gols Pro, né? Exatamente. Enfim, mas assim, o contexto do jogo foi esse. O Ceará precisava vencer, e aí fala muito do estágio do Ceará nesse momento. Eu acho que é um elenco muito determinado, e aí, né, para quem está observando na tela, David Ricardo foi talvez a melhor resposta para esse jogo, né? Acho que a melhor resposta para o treinador, no caso para o Mancini. Jogou demais, principalmente no segundo tempo, errou praticamente nada. Não lembro dele errar nada. Ganhou todas as disputas, fez o gol da vitória. Então, já também dando spoiler do melhor. Mas muitos jogadores foram bem. Matheus Bahia, cada vez melhor no Ceará, né? Assim, fez um segundo tempo até bem melhor do que o primeiro, porque ele tem uma dificuldade defensiva. Mas hoje também, no segundo tempo, jogou muito bem. No final, o Mancini foi colocando 2 volantes de marcação, 3 zagueiros, 2 laterais esquerdos, mais um lateral direito, para segurar esse resultado. Ele sabia da dificuldade que tinha. O Saulo ainda teve algumas escapadas, mas o Saulo, a leitura, né, de algumas jogadas dele está muito mal. Janderson também é outro jogador que não está agradando. Então, esse momento, Fábio, que o Ceará se encontra como um time titular e algumas peças ali que dá para ir revezando, que dá para manter o bom nível, mas imaginando mais à frente, né, quando o Ceará tiver o começo da Série B, aí você começa a ver aonde o elenco está realmente com uma certa dificuldade, né? Quando você imagina Janderson, Saulo, são jogadores que podem se recuperar, mas já é tanto tempo nessa má fase que gera essa incerteza de que quando precisar do banco, e isso pode ser necessário no jogo contra o Itabaiana, isso pode, no momento, tipo, o jogo
não tá, se for precisar de um poupar nesse jogo contra o Itabaiana e esse time reserva não conseguir fazer a tal goleada para ter uma melhor vantagem, imaginando o mando de campo nas quartas. Pois é, o time reserva talvez não tenha demonstrado essa confiança para o torcedor. Então, um resultado bem importante, o Ceará agora tenta confirmar, né, a sua classificação matemática na próxima fase. O Ceará, que quando antes da rodada, né, antes dessa trinca de rodadas, né, a gente tinha dito que o Ceará era o mais ameaçado, né, dos grandes, para ficar de fora. Aí a vitória contra o Fortaleza acabou colocando o time numa situação até tranquila nessa última rodada. Vai pegar o Itabaiana também já eliminado, e o Itabaiana tem o jogo do Sergipano, né, então até o Itabaiana deve ir com reserva também, né. Então o Ceará já está bem encaminhado aí na próxima fase. Melhor e pior, realmente Janderson pior, David Ricardo melhor? É isso? Não, aí é que tá. Bruninho, né, foi o que eu citei. E aí, assim, quando eu acho que o Bruninho ainda tem como acrescentar, certo? Aliás, as primeiras partidas dele com a camisa do Ceará foram boas. Ele teve uma lesão. E aí, quando ele teve essa lesão, ele não conseguiu ter, após a lesão, quando ele retorna, sequência, né? Mancini apostou mais em Saulo, apostou mais em Janderson. E como ele joga do lado esquerdo, né, ele perdeu essa oportunidade do meio, porque o Lourenço acabou ganhando essa disputa com o Recalde. Sobrou para o Bruninho o lado esquerdo, que é o lado do Puga. O Puga praticamente nem poupado é. Hoje foi a primeira vez que ele foi poupado quando o time titular esteve jogando, que é bom lembrar. Porque no jogo contra a Juazeirense, o jogo contra o Náutico, o Mancini, né, não decidiu levar ninguém dos titulares. Mas esse jogo foi o primeiro jogo onde o Puga foi poupado. E eu acho importante, já no jogo contra a equipe do Itabaiana, o Ceará dá minutagem para o Bruninho. Eu acho que é bem importante, até porque há uma possibilidade de, por acaso, o Puga, né, se tomar um cartão amarelo no primeiro jogo da final do estadual, ele pode ficar de fora do jogo da volta, né, contra o Fortaleza. Então, acho importante ter o Bruninho também, tentar resgatar o Bruninho, dando mais minutagem para ele. Mas ele foi, de fato, assim, disparadamente o pior do primeiro tempo. Chances boas que ele acabou recebendo, né, dos companheiros com a bola do Mugni, muito mal. Teve uma jogada no primeiro tempo, assim, dá para ver totalmente ele fora de forma. A bola estava mais para ele, o jogador do 13 estava no meio de campo e conseguiu chegar primeiro na bola do que ele. Então, de fato, não foi uma boa partida do Bruninho, o pior pelo lado alvinegro cearense, no caso. E o melhor foi o David Ricardo, assim, jogou uma barbaridade e já coloco essa situação, assim, eu não consigo mais... eu acho que o Mancini, como treinador, ele tinha uma ideia de time inicial. Naquele treino aberto que o Ceará fez, o primeiro que foi no PV, já era uma ideia de time que ele pensava. De lá para cá, ele mudou pouco, certo? Ele conseguiu, com o tempo, perceber, eu tenho que colocar o Richardson, porque o Richardson merece a titularidade. E aí ele manteve, acertou. Quando ele viu que Recalde e Castro já não estava bem, sacou os dois, estabeleceu o Lourenço, que está jogando muito bem, e colocou o Ailon, né? No caso, colocou o Barceló para o Ailon jogar pelo lado direito, ali onde atuava o Castro, tendo o Barceló à frente. Ainda há essa dúvidazinha no centroavante, né? O Barceló não tem feito boas apresentações. Aliás, tem até se destacado mais, né? Por ser um jogador muito catimbeiro e tudo mais, fica mais destacado ali pelas desavenças com os adversários. E, no caso, agora a defesa, que a gente tinha até falado aqui, né? Na segunda-feira passada, no Raio-X, qual seria o jogador que deveria perder a titularidade, quem deveria ganhar mais oportunidades. Esse jogador já tinha ganhado muitas oportunidades, só que na cabeça do Mancini, a dupla de zaga dele é Ramon, juntamente com Matheus Felipe. Pela partida de hoje, David Ricardo não pode perder mais a titularidade. É um zagueiro rápido, de boa construção, de bom embate, jogo aéreo, que o Ceará tem problema seríssimo no jogo aéreo, e hoje foi muito bem, muito por conta do David Ricardo. Então, o David Ricardo hoje é um titular do Ceará. Isso não pode mais ser uma questão para o Mancini esperar para ver, ou porque é um jogador jovem, os outros são mais experientes, e tem que, dar preferência a esses dois jogadores. Na minha avaliação, é David Ricardo, e eu colocaria, e aí é a questão da minha opinião, Matheus Felipe do lado. Eu acho que o Ramon é um bom zagueiro, tem até as suas qualidades, mas é um zagueiro mais estabanado, é um zagueiro que mais lento. Então, Matheus Felipe, eu acho que talvez fosse a dupla perfeita aí de zaga do Ceará. E essa partida de hoje para a partir de agora, o Mancini não ter mais essa questão de tipo, David Ricardo só vai jogar se tiver suspensão ou jogador lesionado do Matheus Felipe ou do Ramon.
Para mim, é para ser titular, porque a partida que ele jogou hoje é nível de um titular incontestável. Não tem mais, na minha avaliação, o que se discutir pela titularidade do atleta. E, Minhoca, não sei se você tem esses números, mas fazia tempo, né, que o Ceará não passava 2 jogos seguidos sem sofrer gols, né? Verdade, viu? Fazia um tempinho, porque teve, eu acho que no começo do Campeonato Cearense até o Ceará tomou poucos gols. Mas a única diferença, né, para não prolongar tanto também, já para a gente partir para o jogo do Náutico contra o CRB, é que nos primeiros jogos o Ceará não tomava gol, você observava que... Tá travando a live para mim? Foi eu ou foi vocês? Que agora não sei. Deu uma travadinha você. Deu uma travada, mas... Mas foi segundos, tá? Tá, tranquilo. Mas nos primeiros jogos, quando você olha os melhores momentos, são jogos que o Ceará não toma gol, mas são chances claras que os adversários têm. Assim, cara a cara com os goleiros do Ceará. Né? Richard, Fernando Miguel, na época, tiveram possibilidades reais do Ceará tomar gol. Nesses últimos jogos, não. O Ceará contra o Ferroviário, no jogo da volta, no jogo de hoje, em parte do jogo do Fortaleza, é bom lembrar, porque, claro, o Fortaleza tem mais qualidade, mas o sistema defensivo melhorou do Ceará. Né? Assim, ele buscou uma forma de se proteger melhor, ainda há coisas a melhorar, obviamente, né? As laterais, principalmente, tomam muita bola na parte defensiva, né? A bola ali por trás. Enfim, mas eu acho que nesse ponto o sistema defensivo melhorou bem. Então, acho que é o ponto principal que precisava de equilíbrio e no momento bem importante, Fábio. Porque tomar, né, praticamente um mês, aí um pouco menos de um mês, para começar a Série B, era o único ponto que eu criticava mais o Mancini, sabe? Era o sistema defensivo. Ele tem que começar a Série B mais consolidado com o seu sistema defensivo, porque na Série B, se você olha, né, nos últimos anos, geralmente uma boa defesa consegue disputar acesso, que foi o grande problema do ano passado. Ceará, todo jogo, né, quando perdia logo de 3, de 4 e tal. Então era um problema, né, um problema crônico também na temporada passada.